Boa noite, Ana. Boa noite, André. Tá dando para ouvir bem, André? Como é que tá o som aí? Você que é o chefe do som. Fala aí. O som tá bom, se tá ruim? Então tá bom. Você falou e tá falado. Não vou falar que você falou e tá falido, mas tá falado. Boa noite, Ana. Boa noite, Elisa. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Devanir. Boa noite, Geraldo. Grande Geraldão. Boa noite, Sônia. Bom, estamos começando por aqui, né? Vamos agradecer a toda a espiritualidade que certamente está nos lares de cada um de nós. Certamente muitos entes queridos nossos estão nos visitando nesta noite. Vamos agradecer da presença de Jesus, que certamente está aqui conosco também. Pedindo a Jesus que sempre esteja presente nos nossos lares. Agradecer a Deus, nosso Pai maior, né? Esse Pai maravilhoso, que está sempre junto conosco. Possamos ter boas reflexões nesta noite sobre os assuntos que vai ser tratado. Boa noite, Marcelino. Que a gente possa ter que a gente possa aprender alguma coisa de bom para nossas vidas. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o livro Religião dos Espíritos, que é o item 78. Quem não tem o livro Religião dos Espíritos não precisa nem baixar ele, né? Você abre ele na própria internet, aí marca aí, você vai aí na busca do Google, marca Religião dos Espíritos, item 78, que vai abrir aqui o item aqui, Pluralidade dos Mundos Habitados. Tá certo? Só para quê? Só para entender, né? Quem não conhece o livro, ele é baseado nas questões do Livro dos Espíritos, e esse texto que eu vou falar agora, que eu vou comentar, ele foi baseado na questão número 55 do Livro dos Espíritos e foi colhido numa reunião pública de 6/11 de 1959. Tá certo? E então, logo aqui no começo do texto, a gente vai perceber aqui uma coisa aqui que, olha, como foi em 59, vai falar do homem se encaminhar para a Lua, mas o homem ainda nem tinha chegado na Lua ainda, né? Então tem que perceber essa diferença, tá certo? Boa noite, Regina. Então começa assim: enquanto o homem se encaminha para a Lua, estudando-a de perto, comove-nos pensar que a doutrina espírita se referia à pluralidade dos mundos habitados precisamente há mais de um século. Então aqui, né, o homem não tinha ido para a Lua ainda. Hoje em dia, já a doutrina espírita já tem muito mais tempo que isso. Hoje em dia já temos 170 anos de doutrina espírita praticamente, né? Acresce notar ainda que os veneráveis orientadores da nova revelação, guiando o pensamento de Allan Kardec, fizeram-no escrever a sábia declaração: Deus povoou de seres vivos todos os mundos, concorrendo esses seres ao objetivo final da providência. Então, lá no Livro dos Espíritos, fala da questão dos mundos habitados e fala que não existe espaço vazio no universo e que todos os planetas, de uma forma ou de outra, são povoados, né? Sabemos que tem planetas que servem de descanso para os espíritos em viagem, sabemos de planetas que são presídios, então tem planetas que são de estudo, planetas que são. Então, tem planetas com espíritos de várias formas, né, de existência. Sabemos hoje que moramos na Via Láctea, a galáxia comparável à imensa cidade nos domínios universais. Essa cidade possui mais de 200 milhões de sóis.
transportando consigo planetas, asteroides, cometas, meteoros, aluviões de poeira e toda uma infinidade de turbilhões energéticos. Então, já em 59, né, o Emmanuel aqui falava que a nossa galáxia tinha, né, ou tem, né, 200 milhões de sóis. Então, imagina, se tiver pelo menos 5 planetas cada, né, cada sol, então a gente pode colocar em 1 bilhão de planetas juntos com esses sóis, né? Se colocar 5 planetas em cada um, né? É uma, isso, e nós temos mais de 200 milhões de galáxias, então dá para vocês pensarem aí, né? Fazerem o cálculo matemático para entender quantos sóis existem no universo, né? Entre esses sóis está o nosso modestíssimo foco de luz, considerando-se que Sírius, um de seus vizinhos, apresenta brilho 40 vezes maior. E acompanhando a nossa terra com todo o cortejo de suas orgulhosas nações, tem a importância de uma casa nos fundos, visto que, se a Lua é nosso satélite, o globo que nos asila é satélite pequenino desse mesmo Sol que nos sustenta. Então, ele está falando aqui um pouquinho da pequenez do planeta Terra. Nós vemos aí no mundo as pessoas guerreando, né? Esse orgulho, eu sou melhor que você, eu isso, eu você aquilo, né? Essas coisas todas, essa briga toda que a gente vê no planeta, mas nosso planeta é uma coisinha assim bem ínfima, para usar né? um, aqui o adjetivo aqui, né? Ínfima. A Terra é ínfima, é pequeniníssima, né? O nosso Sol é pequeno, imagina a Terra, né? Muito menor ainda. Ah, viajando à luz com a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, gasta milhares de anos para atravessar de um ponto a outro o continente galáctico em que residimos. Então, só a nossa galáxia, para viajar de um lado a outro da galáxia, a velocidade da luz, né? A velocidade da luz gasta milhares de anos, né? Imagina o universo, né? Boa noite, Karina. Mas os espelhos telescópicos do homem já conseguem assinalar a existência de milhões e milhões de outras galáxias, mais ou menos semelhantes à nossa, a se espraiarem na vastidão do universo. Na verdade, tem umas galáxias muito maiores do que a nossa, muito maiores. A nossa nem é uma das maiores galáxias do universo. Até agora, nesse breve lembrete, nos reportamos simplesmente ao campo físico observável pelos homens encarnados, atreitos, como é natural, ao raio reduzido da percepção que lhes é própria, sem nos referirmos às esferas espirituais mais complexas que rodeiam cada planeta, quanto cada sistema. Então, o nosso planeta Terra, nós temos 7 esferas espirituais, 7. Cada uma podemos dizer que tem um universo à parte. Então, dá para imaginar aí, né? A grandeza do universo é muito maior do que a gente imagina. Nesse critério, vamos facilmente encontrar em todos os círculos cósmicos os seres vivos da asserção de Kardec. Embora a instrumentação do homem não se divise a todos, eles se desenvolvem através de inimagináveis graus evolutivos, cabendo-nos reconhecer que, em aludindo à pluralidade dos mundos habitados, não se deverá olvidar a gama infinita das vibrações e os estados múltiplos da matéria. Então, por mais que a gente pense conhecer muito, né, a gente acha que a nossa ciência sabe muito, mas nós aqui ainda estamos aí engatinhando no entendimento da matéria, né? Nos diversos planetas, certamente há matérias diferentes. Há seres de formas diferentes, né? Mas todos participando de um processo evolutivo, né? Constante, todos. Independente do planeta que estejam, o Criador é um só e todos estão seguindo o seu processo evolutivo. Saudamos, pois, o advento da nova era, em que o homem físico, valendo-se principalmente do rádio e do radar,
do foguete e do cérebro eletrônico pode incursionar além da Lua, auscultando em regime de limitação compreensível as faixas de matéria em que psiquicamente se entrosa. Então, lembrando que esses comentários do Emmanuel aqui foi baseado numa questão, né? E isso foi em 1959. Então dá para ver aqui que ele comenta as coisas segundo o homem, as condições do homem naquela época de 59. Hoje nós estamos aí para a inteligência artificial, né? Já temos aí drones, temos, sei lá, temos o computador quântico, temos a robótica. Hoje em dia o mundo já é outro, né? Já está muito além disso que estava falando aqui, irmão, aqui, né? E desejando-lhe paz, a fim de que prossiga em suas arrojadas e preciosas perquisições, podemos assegurar que em todos os planos a consciência acordada, acordada à luz da razão e da responsabilidade surpreenderá sempre, por base de todo aperfeiçoamento moral, o preceito do Cristo que coloca o amor a Deus e ao próximo, como sendo o coração da vida, pulsando invariável no peito da justiça divina que manda em toda parte conferir a cada um segundo as próprias obras. Então, independente do tamanho do universo, independente da quantidade de planetas, da quantidade de sóis, independente de tudo que existe no universo, que para nós aqui, eu não sei para vocês, mas para mim, eu considero inimaginável, porque realmente é muita coisa no universo, gente. A gente não consegue aprender, eu não consigo adquirir o conhecimento nem de tudo que tem no Jardim Humanizar, onde eu moro. Às vezes nem a minha casa eu conheço direito. Tem dia que eu começo a olhar assim e descubro coisas da minha casa que eu não tinha noção. Imagina se a gente pensar em São Paulo inteiro, Brasil inteiro, planeta inteiro, sistema solar, galáxia, universo. Então, é só louco para dizer que conhece muito do universo, né? Porque o universo é muito grande, mas, independente do tamanho do universo, independente dos seres que existem no universo, o importante é que a justiça divina, ela funciona em todos os lugares. Em todos os lugares, o ensinamento de Jesus, que a cada um é dado segundo as próprias obras, vai funcionar. Em todo o universo, o ensinamento de Jesus de que devemos amar a Deus, né? E ao próximo, em todos os lugares que a gente imaginar no universo, essas leis elas vão ser vão funcionar assim mesmo como na Terra. Nós aqui na Terra nós estamos imersos, né, nessas leis, porque nós estamos imersos nas leis universais. Boa noite, Ana Cláudia Abreu. É bom te ver mesmo pequenininha nessa imagem aí. Maria do Carmo também, né? Boa noite a todos aí, né? Estou aqui seguindo aqui um assunto da pluralidade dos mundos habitados, tá certo? Um abração para vocês aí. Então, não importa o tamanho do universo, não importa onde a pessoa esteja, porque nós somos espíritos que vivemos envolvidos em questões de transmigrações ou de migrações espirituais de planeta para planeta. Todos nós, certamente, na nossa sequência evolutiva, certamente já passamos por outras paragens do universo. Mas não importa as paragens onde a gente vá, as leis divinas vão funcionar da mesma forma. Não existe uma lei para cada planeta. Claro, existem as leis no mundo que nós estamos, no planeta Terra, tem as leis humanas que regem cada país, regem as relações entre os países, que regem tudo, mas as leis de Deus, as leis universais, elas estão acima de tudo isso aí. Nós podemos, em certos momentos, achar que nós estamos certos porque estamos de acordo com as leis humanas. Mas se as leis humanas estiverem erradas em relação às leis divinas,
nós vamos responder, né, por nossas obras. Ah, mas eu tenho direito. Tudo bem, pode até ter um direito segundo as leis dos homens, mas perante as leis de Deus, não é tão justo assim, né? Então, aí nós temos que entender isso aí. Tem as leis humanas e temos as leis divinas, que são leis diferentes, né? Então, entender que não importa onde estejamos, as leis vão estar funcionando da mesma forma. Ah, mas tem espíritos que vivem no Sol? Tem. A lei que eles vivem, a mesma nossa. Ah, tem Júpiter? Tem. As mesmas leis. Ah, tem Saturno? Tem as mesmas leis. Todo lugar, as leis são iguais. Então, quando um espírito migra de um planeta para outro, ele vai conviver com as mesmas leis que ele convivia no lugar onde ele estava. Tá certo? Estou falando das leis universais, claro, né? Não das leis dos homens, tá certo? Bom, aqui eu estou fechando esse assunto aqui do livro aqui do Religião dos Espíritos, tá certo? E vou aqui agora partir para o livro do Evangelho. Se alguém, na hora que eu for fazer as vibrações, se alguém quiser que alguém receba essas vibrações, né? Essas vibrações de amor, de cura, de paz, eu vou deixar um tempinho para a pessoa mentalizar aquela pessoa que gostaria que recebesse. E se a pessoa quiser, né, se você na sua casa quer, ou está com dor, ou está doente, ou tem alguém que não está bem no seu lar, você quer que essa pessoa receba, né, é, é, que essa pessoa possa ser auxiliada, então você pega, coloca aí uma garrafinha d'água, uma jarra d'água aí, que eu vou pedir a fluidificação das águas. Então, quando eu pedir a fluidificação das águas, você mentaliza os amigos espirituais que estão no seu lar pedindo para que coloque os remédios dentro da água que você colocou aí, tá certo? Então, quem quiser colocar água, pode providenciar aí, que a gente vai começar o estudo do Evangelho agora, tá bom? E nós estamos no capítulo 5, capítulo 5 do Evangelho, que se intitula Bem-aventurados os aflitos, tá certo? E eu vou falar um pouquinho do item 21, que se intitula Perda de pessoas queridas, mortes prematuras, tá certo? Acho que é um assunto bem assim pertinente, acho que de todos nós que estamos aqui hoje, aqui reunidos aqui, né, de forma online, eu acho que todos nós já tivemos nossas perdas, né? Aqui eu estou falando de perdas de pessoas, porque existem outras perdas, né? Muitas vezes perda de emprego, perda de amigo, perda de relacionamentos. Mas aqui eu vou falar da perda de entes queridos no sentido de mortes mesmo, que é o assunto aqui. Então, acho que todos nós, em um momento ou outro, né, quando mais, ou um pouco mais antes, ou um pouquinho mais depois, todos já passaram por situações de perder alguém por razão de morte. Eu nem gosto dessa palavra perda, sabe? Porque a gente não perde ninguém, né? Essa é a realidade, né? A pessoa, quando desencarna, ela continua a vida dela lá e nós continuamos a vida aqui. Eu sempre falo para as pessoas o seguinte, que eu e minha mãe não nascemos no mesmo dia. Quando eu nasci, nem sei quantos anos minha mãe tinha, já tinha mais de 30 anos. Tá certo? Já tinha mais de 30 anos. Então, se ela tinha mais de 30 anos quando eu nasci, é lógico que a gente não vai desencarnar no mesmo dia, né? Então, ela desencarnou, eu fiquei. Ela foi seguir a vida dela, muito espiritual, eu segui a minha. Então, nós não nascemos todos no mesmo dia. E por isso também não desencarnamos todos no mesmo dia. Cada um vai ter seu dia, tá certo? E se tem uma coisa que nós temos certeza é isso. Um dia vamos desencarnar. Não é verdade? É claro que a gente. O instinto de conservação, né, nos mantém sempre lutando para sobreviver e continuar. Isso é bom, porque isso nos faz lutar para continuar a nossa experiência terrestre e continuar aprendendo, tá certo? Boa noite, Anderson. Tá certo? Então.
o instinto de conservação ele é muito bom por causa disso, porque mantém a gente lutando para estar, né, sempre em atividade, né? Vamos ver aqui o que fala aqui no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando a morte visita suas famílias, arrebatando implacavelmente os jovens antes dos velhos, vocês dizem com frequência: Deus não é justo, pois sacrifica o que está forte com muito futuro para preservar as pessoas que já viveram longos anos, repletos de frustrações. Retire os que são úteis, deixando os que não servem mais para nada. Fere o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Olha, isso acontece mesmo. Eu canso de ver isso na vida. Eu cansei de ver isso na minha vida. Quando morre uma criança, todo mundo, era uma criancinha. Ninguém consegue, as pessoas não conseguem entender que não existe criança. Criança, é o corpo criança, né? O corpo ali da criança, o corpo está jovem. Mas são espíritos antigos, num processo evolutivo, que por alguma razão tinham que desencarnar numa idade mais jovem. Tá certo? É assim que funciona. Tudo tem sua razão de ser. Às vezes uma mulher fica grávida e tem um aborto espontâneo. E ela não se conforma do aborto espontâneo. Mas quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente consegue entender que muitas vezes o espírito ele precisa formatar novamente o corpo, vamos dizer assim, né? Então ele precisa daquele tempo, né, no útero de uma mulher para ele poder começar a recompor o perispírito para numa nova oportunidade ele poder reencarnar, né? Naturalmente. Né? Então, tudo tem sua razão de ser. É nisso que vocês têm necessidade de se elevarem acima a terra da vida, para compreenderem que o bem está frequentemente onde creem ver o mal, e a sábia previdência está onde creem ver a cega fatalidade do destino. Então, em tudo a justiça divina está funcionando. Eu sei que muitas vezes a gente é rebelde, revoltado, a gente não aceita que Deus se enganou, que Deus foi injusto, que isso foi desonesto, porque tinha que ser comigo. A gente faz esses questionamentos, né? É normal que a gente faça, as pessoas façam esses questionamentos, porque as pessoas não conseguem ainda entender que a vida segue depois da morte do corpo físico. As religiões no planeta Terra, né? As filosofias que foram criadas, elas foram destruindo intencionalmente essa, essa, essa percepção do ser humano de que a vida continua. Talvez com um desejo de dominação das massas, né? Porque quando a pessoa tem certeza que a vida continua, a vida dela é muito diferente da pessoa que acha que a morte, quando morre o corpo, acaba tudo. É muita diferença. Então, não existe injustiça divina. Por que comparar a justiça divina com a de vocês? Olha, a nossa justiça é assim. Até as nossas leis, né? As nossas leis mudam todos os dias. O que era justo há 50 anos atrás, agora é injusto. O que era. Algumas coisas que eram injustas há 50 anos atrás, agora é justo. Então, as nossas leis mudam toda hora. Então, a nossa visão de justiça é sempre momentânea. Eu tenho uma visão de uma coisa de justiça hoje, e às vezes daqui a 10, 15 anos eu já tenho outra. Já mudou. Nossa, tem tantas coisas que eu achava que era certo há 40, 50 anos atrás, que agora eu não acho mais. E defendia achando que estava certo, mas aqueles conceitos para mim não servem mais. Hoje em dia eu mudei. Então, a nossa justiça é assim. Agora, a justiça divina, não. A justiça divina, ela é permanente, ela não se modifica. Tá certo? Ela não se modifica. Legal? Então, morte prematura ou morte não prematura, né? A gente tem essa ideia de mortes prematuras. No livro dos Espíritos fala que muitas vezes um espírito desencarnar como criança ou como jovem, muitas vezes é um prêmio. Porque muitas vezes ele morava numa. Vamos pensar, ele morava numa colônia lá no mundo espiritual.
ele precisava se reajustar com alguma coisa. Lá na colônia, a vida era muito mais pacífica, muito mais harmoniosa. Aí ele reencarna. Ele desencarna com 10, 12, 15 anos e vamos pensar bem. Muitas vezes é um prêmio, porque ele volta para aquela colônia pacífica, harmoniosa. Se ele ficasse aqui, ele ia ter que ficar vivendo essas loucuras que a gente está vendo por aí. A gente está vendo um mundo totalmente conflituoso, são guerras, são discussões, são brigas. Na política é um inferno, né? Então, quando você analisa mais racionalmente, você começa a chegar à conclusão que muitas vezes é um prêmio. Podem pensar que o Senhor dos Mundos queira, por questão de capricho, infligir-lhes penas insuportáveis. Seja o que for, nada se faz sem um objetivo inteligente. Cada coisa tem sua razão de ser. Se investigarem melhor todas as dores que os afligem, nelas encontrarão sempre a razão divina, uma razão regeneradora. Então, seus miseráveis interesses seriam uma consideração secundária que vocês lançariam ao último plano. A morte é preferível, mesmo para uma encarnação de 20 anos, a esses desregramentos degradantes que desolam as famílias honradas. Partem o coração de uma mãe e fazem antes o tempo branquear os cabelos dos pais. Então, frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai, o qual fica preservado das misérias da vida ou das seduções que teriam podido arrastá-lo à sua perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade. Deus julga que lhes é útil não permanecer por mais tempo na terra. Tá certo? Então é assim. Há casos e casos, claro. Nós temos casos de pessoas que desencarnam com 18, 19, 20, 22, 23, 24, 5 anos, porque estavam fazendo tantas coisas erradas. O indivíduo já vem para se reajustar na vida. E aí ele começa a fazer tantas, mas tantas, tantas coisas erradas que os mentores chegam à conclusão: se deixar o cara mais um ano, 2 anos, 3 anos, se deixar o cara mais tempo, ele vai somatizar uma quantidade tão grande de débitos que as coisas vão ficar mais difíceis. Então é melhor fazer ele desencarnar. Há outros casos também, né, que eles têm o mérito mesmo de desencarnar mais cedo. Então, assim, existem muitas razões, né? Existem muitas razões que podem levar, né, uma pessoa a ter que desencarnar cedo. A única coisa que a gente tem que entender é o seguinte, que não existe injustiça no universo. Tudo está dentro de uma necessidade de aprendizado do processo evolutivo de cada um. É isso que a gente tem que entender. Então, quando desencarna uma criança, é claro, as pessoas vão ficar tristes, não vão ficar felizes, isso é lógico. Não estou dizendo aqui que você tem que ficar sorrindo e alegre, não. Só estou dizendo que tem que aprender a lidar com isso, tem que aprender a compreender que existe uma razão para que isso aconteça. E para isso, Deus deixou uma coisa chamada mediunidade e a possibilidade de comunicabilidade com os espíritos, para que mesmo que haja desencarne, possamos nos comunicar. Nós estamos chegando perto de uma época que teremos equipamentos eletrônicos que nos darão possibilidade de se comunicar com os nossos entes queridos. Isso não está muito longe, né? E já se fala disso em vários lugares e a qualquer momento isso vai acontecer. Então, que a gente aprenda a entender isso aí, que a justiça divina não falha. Então, cada um tem seu momento de passagem, tá certo? Boa noite, Rosemary. Bom, o texto ali ainda vai muito longe, né? Quem quiser ler em casa aí, o Evangelho segundo o Espiritismo, item 21, pode dar uma lida nesse assunto aí, né? Eu vou parar por aqui, senão vai ficar muito longo. Já deu para falar o que eu tinha que falar. Eu vou fazer agora as minhas vibrações, fazer as minhas vibrações. Quem colocou água aí, vamos fluidificar as águas e vamos. Quem quiser fazer o direcionamento, né, de algumas vibrações, para quem precisa, pode fazer nesse momento. Acertamos lá? Então vamos nesse momento, vamos
Vamos nos unir com toda a espiritualidade presente em nossos lares, nos unir com Jesus, nos unir com Deus, nosso Pai, para podermos, nesse momento, envolver todo o nosso planeta Terra em luz, em paz, em amor, envolver principalmente o nosso Brasil para que possa voltar ao estado de harmonia, envolver todos aqueles que estão em dor, que estão doentes, que estão em sofrimento, para que possam ser auxiliados nas suas necessidades, vibrando sempre pela valorização da vida, para que a gente possa evitar o aborto, evitar o suicídio, vibrando assim por todos os nossos amigos, todos, 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 vibrando por todos os nossos familiares. E aqui deixo um momento para que cada um possa mentalizar aqueles que gostaria que recebesse essas vibrações nesse momento. E assim vamos vibrando para os nossos lares, para que haja muita luz nos nossos lares, para todos aqueles que conosco convivem, encarnados e desencarnados. Pedindo aos amigos espirituais do bem que higienizem nossos lares, que tirem os miasmas, as energias deletérias, tudo que não for bom para nós. E se porventura tivermos nos nossos lares irmãozinhos necessitados de auxílio, que possam ser acolhidos e levados para o tratamento. Peço também agora, nesse momento, a espiritualidade que fluidifique as águas que foram colocadas nos nossos lares, que possam ser colocados nessas águas os fluidos necessários com os elementos curativos necessários para cada um de nós, para que nós possamos nos restabelecer, seja do que for que tenhamos. E assim vamos vibrando por nós mesmos, para que possamos ter uma ótima semana, uma semana de boas realizações, para que possamos estar com saúde e principalmente resolver, solucionando nossos problemas de acordo com o Evangelho de Jesus. Assim agradecemos a toda a espiritualidade, a Jesus e a Deus, nosso Pai, e pedimos permissão para terminarmos o estudo de hoje. Que assim seja, graça. Bom, muito agradecido a todos. Foi muito bom estarmos juntos. Tá certo? Um abração a todos. Que a paz de Deus nos acompanhe hoje e sempre. Tá certo? Encerrando o vídeo agora e mandando um abraço para todos. Uma boa noite para todos.